saudar todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? Não é verdade? O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? Eu estava ali atrás, estava olhando para esses papéis aqui, sabe? E olhando para a palavra do Senhor, meditando na pessoa do Senhor. Eu até fiz uma brincadeira com o Anderson ali atrás. E de repente eu me flagrei tão pequeno. Sabe? Às vezes a gente esquece que a gente é pequeno, né? A gente esquece que a gente é totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Falando isso sem hipocrisia, sabe? E eu me sinto, agora, todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. E apenas mais um carente e pecador, né, remido como todos nós, está falando aos irmãos. E eu peço aos meus irmãos que também estejam intercedendo por mim, para executar essa tarefa, que acho que todos que ficam nessa posição aqui conseguem sentir o peso do que é estar aqui, né? Então que os irmãos unam-se comigo em oração, tá? Eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós iremos ler os versículos 48 até o 57. Mas ainda eu não vou ler. Eu vou esperar os irmãos abrirem. Ainda não vou ler. Mas eu quero trocar aqui algumas palavras com os irmãos. João capítulo 6, versículo 48. Ok? João capítulo 6, versículo 48. Mas antes eu quero trocar aqui umas palavras com os irmãos. Qual a sua intenção de estar fazendo parte desse culto? Isso é uma pergunta. Qual a sua intenção de estar fazendo parte desse culto? Por que você faz parte dessa igreja? Por quê? Se alguém te prometeu algo do tipo prosperidade, venha para cá que você será mais próspero, certo? Se alguém te prometeu, venha para cá, venha fazer parte dessa família, porque você vai ter a sua realização pessoal. E ainda, se alguém te prometeu, venha para cá, que a sua família será perfeita. Venha, sua família será perfeita. Ou, venha para cá. Aqui é uma melhor alternativa para um estilo de vida. Não é? Eu quero dizer uma coisa para você. Se existe esse alguém, e se essas promessas foram feitas a você, né, com exatidão, de que você será próspero, de que você será realizado, você atingirá a sua realização pessoal, que a sua família será perfeita, sabe? Perfeita, que nenhum mal te atingirá. Eu quero dizer para você que esse alguém não foi honesto com você. Não foi. Porque nós não podemos te dar isso. A igreja não pode te dar uma família perfeita. A igreja não pode te dar um antídoto de imunidade
contra os males deste mundo. A única coisa que nós podemos te dar, que nós podemos te prometer, é oferecer para você, escute, carne e sangue. É a única coisa que a gente pode te oferecer. Carne e sangue. Carne e sangue? Tá doido? Você deve estar pensando, como é que eu saio da minha casa? Não é? Eu saio da minha casa e eu estou com o intuito de ouvir a palavra de Deus, e esse maluco aí, de blusa azul, vem com essa história sem nexo, vem me oferecer carne e sangue. Tá maluco? Bem, eu quero pedir um pouco de paciência, pois o texto que nós abrimos aqui para meditar, ele vai nos esclarecer a questão de que por que nós te oferecemos carne e sangue ao invés de uma família perfeita, ao invés de muita prosperidade, ao invés de imunidade, né? Olha, mal nenhum te toca. Não, nós te oferecemos carne e sangue. Porque a gente tem que oferecer. Mas eu vou justificar com esse texto por que nós te oferecemos carne e sangue. Ok? Bem, tudo começa com a multiplicação dos pães e dos peixes, registrado no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 14. Tudo começa aí, ok? Tudo começa aí. Capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Flávio ainda não está claro, calma. Depois disso, depois de alimentar aquela multidão, depois de ter sobejado aqueles cestos de pães e peixes, Jesus, ele meio que foge daquela multidão, porque houve ali uma tentativa forçada por parte dos judeus de proclamá-lo rei dos judeus, rei de Israel. Está lá registrado no versículo de número 15. E Jesus, ele vai para o outro lado do mar da Galileia, mais precisamente para a cidade de Cafarnaum, fugindo dessa tentativa forçada de torná-lo rei, literalmente, dos judeus. Por quê? Porque um homem desse, olha só o que ele fez. Uma multidão com fome, de poucos pães, de alguns peixes, alimentar essa numerosa multidão. É o Messias, é o rei dos judeus. Vamos agora, chegou o reino, vamos proclamá-lo rei. E não era a hora, e não era dessa forma. Aí ele foge, vai para o outro lado do mar da Galileia, não é? Mais precisamente para a cidade de Cafarnaum, e nesse meio tempo acontece o episódio de Jesus andando sobre as águas, tá? E Jesus, ele é seguido pela multidão. Jesus, ele é seguido pela multidão. Está lá registrado no versículo de número 24. Jesus é seguido por essa multidão. Só que no versículo de número 26 desse capítulo, Jesus nos revela o real motivo dessa multidão ter seguido ele. Dessa multidão ter ido atrás dele até a cidade de Cafarnaum, se prestado o papel de atravessar o mar da Galileia. E o real motivo era que aquelas pessoas não queriam o que Jesus tinha para dar, de fato, tinha para oferecer, de fato, e sim que Jesus
satisfizesse, se disse essa palavra correta, as suas próprias vontades. Eles não estavam nem aí para o que Jesus de fato tinha para oferecer para eles. Eles só queriam encher a pança e ver mais sinais. Mais sinais. E mais sinais. Então, é nesse contexto que Jesus fala que ele oferece a sua carne e o seu sangue. E isso ele está se referindo ao seu sacrifício, à sua morte, em favor deles. Ok? Seu sacrifício e sua morte em favor deles. E ele diz mais, que eles deveriam participar da sua carne e do seu sangue. Isso é uma referência. Vocês estão carecas de saber que é uma referência ao arrependimento e fé nele. É isso que Jesus tem para oferecer. Carne e sangue. É isso que ele tem para oferecer. Seu sacrifício e sua morte. Amém? Não o que os judeus queriam, encher a pança. Ok? Então nós vamos ler a passagem que você abriu de forma parcelada. Tá? Tá chegando o fim do ano, Black Friday, né? Vamos ler de forma parcelada aqui o texto. Nós vamos ler primeiro os versículos de número 48 a 51. Ok? Versículos de número 48 e até o 51. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Glória a Deus. Bem, está começando a ficar claro que eu não deixei de tomar algum tipo de remédio tarja preta, né? Carne e sangue. Muito bem. Nesses versículos, meus irmãos, Jesus, ele mostra uma analogia, ou um tipo, né? Uma semelhança do maná, aquele maná lá no deserto, com ele mesmo. Vocês lembram? Acho que essa parte não chegou nos 10 mandamentos da Record, né? Mas, se vocês forem para a Bíblia e olhar lá, quando eles atravessaram o mar, eles não chegaram de imediato em Canaã. Eles peregrinaram por, mais precisamente, 40 anos no deserto. E, meus irmãos, extraordinariamente, durante esses 40 anos, não faltou pão para aquelas pessoas. Não faltou pão para aquelas pessoas. O que é mais extraordinário ainda era que caía do céu. Sabe, caía do céu. Tá maluco? Não, não estou. Vai mostrar lá, você vai ver. Caía do céu. E Jesus, ele mostra a semelhança desse maná, desse pão que caía do céu com ele mesmo. E
eu gostaria de mostrar aqui a semelhança do maná com Cristo num contexto de deserto sem vida e esperança. Deserto árido, sem vida, sem nenhuma esperança de alimentação. Para onde olhava só tinha areia, só tinha pedra, só tinha vento, e era vento com areia, areia trazendo para o olho, ardendo o olho, sabe? Sol escaldante e um maná. Um maná. Esperança. Esperança de sobrevivência. Esperança de viver. Uma demonstração de que Deus os guardava. Uma demonstração de que Deus estava ali, do lado deles. Sem mencionar o fato da nuvem que não deixava aqueles homens ficarem assim mais ou menos da minha cor de tanto pegar sol. Vida e esperança num deserto. É isso que o maná representava. Trazendo para a pessoa de Cristo Jesus, um homem morto em delitos e pecados, morto em delitos e pecados, um homem sem esperança, se pensar na sua própria força, sabe? Se pensar na sua própria força, Jesus é aquele maná. Jesus, como ele mesmo declarou, é o pão da vida. Sabe, essa semelhança. Lembra do que eu disse? É a única coisa que a gente tem para oferecer. O pão da vida. Sabe? O pão da vida. E ele disse que o pão que ele dá ao mundo é o quê? A carne dele. A carne dele. E aqui já começa a se esclarecer, porque o que nós temos para te dar, gente, é a carne de Cristo Jesus. É o seu sangue. A semelhança daquele maná. Em meio a um mundo mergulhado em pecados, em meio a tantas vidas que nem consciência tem disso que eu estou falando aqui. Em meio a uma maldade humana sem limites, é só olhar no jornal. Em meio a esse mundo dominado pelo príncipe da potestade do ar, vida e esperança em Jesus. A semelhança do maná. Uma segunda coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos aqui, ainda nessa analogia com esse maná, com esse pão que cai do céu, é esse fato extraordinário. Esse fato extraordinário. Você já viu algum pão cair do céu? Só se for uma padaria que está no 15º andar do prédio. Aí o padeiro enlouqueceu e está lá derrubando pão, né? Só se for assim. Mas não era assim lá. Era o pão caindo do céu, gente. A massa do pão caindo do céu. Extraordinariamente. E sabe qual é a semelhança? Deus não mandou recado. Deus não mandou um anjo. Deus não criou um ser para vir aqui. Ele mesmo veio e encarnou. Ele mesmo desceu do céu e veio aqui morrer por nós. É o que nós temos para te oferecer. Fato extraordinário, gente. Você já parou para pensar que
Deus encarnou, o Verbo se fez carne para morrer numa cruz como substituição nossa. Esse Flávio velho que não presta para nada. E ele foi lá para a cruz, está ali minha esposa, sabe que ele não presta para nada. Para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue, para ser traspassado pelas nossas transgressões com aquela lança, para receber aquela coroa de espinho na cabeça, por nós. Ele desceu do céu. Esse poder criador, que sem Ele, nada do que você está vendo aqui seria possível. Essa palavra criadora de Deus. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, façamos o homem. E disse Deus, faça separação entre águas. Esse poder criador encarnou, morreu numa cruz, a semelhança de uma laje. Quem que imaginar que uma massa de pão cai do céu? Não tem explicação científica para isso. Jesus. Eu poderia dizer aqui já, de saída, como título dessa mensagem, que Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma parcela do texto, que está nos versículos de número 52 até o 56. Diz assim a palavra do Senhor: e disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Um fato curioso é que no primeiro século, acredito, final do primeiro século, com a expansão do cristianismo, você sabia que nós fomos acusados de sermos canibais? E foi um dos motivos que levou a desencadear também a perseguição aos primeiros cristãos. São canibais. Comem a carne e bebem o sangue do tal de Jesus aí. Mas eu quero explicar para você o significado da carne e do sangue de Jesus, se é que não já ficou claro para os irmãos. A carne diz respeito ao seu corpo que agora há pouco citei, que foi moído pelas nossas transgressões, que foi castigado para que nós pudéssemos ter a paz. Esse sangue que nos comprou de escravos do pecado, para ser seus servos, para ser filhos de Deus. Esse sangue que satisfez, escute, esse sangue que satisfez a ira de Deus contra o pecado de quem o carrega em sua vida. Esse sangue é
Essa é a referência da carne e do sangue de Jesus. E comer a carne e beber o sangue de Jesus implica em você se identificar com a cruz. Se identificar com a cruz. Perceber que naquela cruz ali, que era para ser moída, era o meu corpo. Perceber que naquela cruz ali, era para ser derramado, era o meu sangue. Era para ser requerida lá naquela cruz a minha morte. E se arrepender de tudo que eu sou, se arrepender de tudo que eu penso, se arrepender de tudo o que eu faço, reconhecendo que sem aquele ato lá na cruz eu não sou nada. E paralelo a isso, se não simultâneo a isso, se não ao mesmo tempo que isso acontece, acreditar. Sabe, acreditar, aquela fé. Quando você olha para aquela cruz e se desesperar, gente, se desesperar mesmo, foi por mim. Foi por mim. E, se possível, passar até pensamentos assim pela sua cabeça. Eu não mereço. Eu mereço um inferno. Eu mereço o que o apóstolo João chama de segunda morte, lá em Apocalipse, que é a separação eterna de nós e Deus. É isso que significa comer a carne e beber o sangue. É participar dessa forma, com esse tipo de reconhecimento, lançando-se arrependido, mas arrependido falsamente não, porque ele conhece os corações. É arrependido mesmo. E acreditando, sabe que é a única coisa que pode te salvar, que é a única coisa que pode te livrar dessa morte eterna que eu acabei de te citar, que a Apocalipse fala. De que é a única forma que tu vai poder viver eternamente na glória eterna com Deus. É essa carne e esse sangue. É comendo e bebendo desse sangue dessa forma, participando desse jeito, e não como canibais, como esses próprios judeus aqui pensavam. Ok? Amém? Amém. E aqui Jesus, ele revela, em segundo lugar, o real propósito da sua encarnação. O real propósito desse pão descer do céu. Eu quero dizer para os irmãos que o real propósito de Jesus descer do céu está escrito no texto. Na primeira parte do versículo 54, vida eterna. Na segunda parte do versículo 54, ressurreição no último dia. Em outras palavras, a salvação. Que eu posso dizer reconciliação com Deus. Que eu posso dizer novo nascimento. Que eu posso dizer para você a justificação. Deus olhar para você e não ver mais você como um pecador. Olhar para o Flávio e não sentir mais o desejo de derramar a sua ira e justiça. Porque ele, em vez de ver o Flávio pecador, vê Cristo. Olhar para o Flávio, ver Cristo e perdoar os seus pecados. O meu pecado. Esse é o real propósito da encarnação do Senhor Jesus. Esse é o real propósito. A cruz. Se fosse prosperidade, se fosse uma vida intocável de problemas, a gente estava todo mundo lascado, né? Porque na última passagem do desemprego, olha aí. Tinha um monte de gente, tem um monte de crente que passa por dificuldade, tem um monte de crente que passa por necessidade, mas esses que passam necessidade, esses que passam dificuldades, eles estão salvos em Cristo Jesus, se assim comerem da carne e beberem do sangue de Cristo. É o real propósito. É o que nós temos para te oferecer. Desculpa, viu? Carne e sangue.
É o que a gente pode oferecer para o teu casamento, carne e sangue. É o que a gente pode oferecer para o teu profissional, carne e sangue. É o que a gente pode oferecer para os teus estudos, para a tua vida, carne e sangue. É o que a gente pode oferecer. Esse é o real propósito de Deus. Então aqui nós chegamos no cerne da questão. No cerne da questão. Enquanto pessoas agem semelhante aos judeus, eu quero sinais, eu quero encher a pança, né? Usarem Jesus para se satisfazerem com suas vontades, não com a vontade de Jesus, né? Usando Jesus como uma espécie de acessório, sabe? A mulher está toda vestida, a roupa, e ela pega aquela bolsa aí, toma. Muitas vezes não tem nada na bolsa, só para ficar bonita mesmo, né? Acessório. Enquanto Jesus, para essas pessoas, é só um acessório, sinto muito, estão vivendo no mínimo, numa ilusão. Desculpa. Mas esse não é o propósito da encarnação do Senhor Jesus. É te oferecer carne e sangue, é te salvar. É te livrar da ira vindoura. É te garantir eternidade em glória. Na companhia dele, Cristo Jesus, para todo sempre. E nós cantamos todos juntos ao Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Isso é eternamente. Glória a Deus. E a última parte, a última parcela do nosso texto encontra-se no versículo de número 57. Obrigado. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quero ler de novo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. É a parte prática da coisa. É a parte prática do raciocínio. Ok? Uma vida consciente de Cristo. Uma vida consciente de Cristo. Como a gente pode ver isso? Em primeiro lugar, nós podemos ver isso com o próprio exemplo de submissão de Cristo ao Pai que o enviou. Se você ler os evangelhos, você vai perceber sempre Jesus, ele se referindo: eu faço isso aqui pelo Pai, eu faço isso aqui pelo Espírito de Deus, eu faço isso aqui pelo Pai, eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O exemplo de Cristo, o exemplo de submissão de Cristo. Então, quem come e bebe, come a carne de Cristo e bebe o seu sangue, quem de mim se alimenta, ele fala, também viverá por mim. Uma vida consciente de Cristo. Os meus atos exalar isso como perfume, sabe, aquele bom perfume
aqui citado por Paulo em 1 Coríntios. A minha vida tem que exalar essa participação nessa carne, nesse sangue. Os meus atos, na minha família, no meu trabalho, na minha vida pessoal, no meu casamento, tem que exalar. Uma vida consciente, eu tenho que movimentar-me, eu tenho que pensar, eu tenho que respirar. A partir disso, eu tenho que ver o mundo, a realidade em minha volta. Cada pensamento que surgir na minha mente tem que ser a partir disso. Viver Cristo, ter uma consciência de que isso é tudo que eu necessito, de que isso é o mais importante, de que isso é o necessário para eu peregrinar aqui por essa terra. E daqui a pouco vou sair daqui rumo ao que interessa, que é a glória eterna em Cristo Jesus. Era assim que Jesus Cristo estava focado. E é esse exemplo que Ele nos deixa. Um exemplo de submissão. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Tem muita gente que acha que o Evangelho é coisa teórica. Mas não, ele é prática. Ele é prática. Viver pelo Evangelho. Viver em função do Evangelho. O que é o Evangelho? É a carne e o sangue de Cristo Jesus. Que esse pensamento encharque a consciência daquele que come a carne e bebe do sangue de Cristo Jesus. E que isso se reflita em todo o seu viver, em toda a sua vida, em todo o seu respirar. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, eu queria dizer para vocês que em meio a tantas prosperidades, em meio a tantas realizações pessoais, em meio a tantos amarra daqui, amarra dali, está amarrado, Jesus é o ponto. Jesus é o ponto. Ele é o alimento mais básico do ser humano. O seu sacrifício, morte e ressurreição é o núcleo e a essência de toda a fé cristã. E como ficou claro, comer sua carne e beber o seu sangue significa lançar-se em arrependimento e fé sobre esse evento histórico. Não é conto da carochinha, é evento histórico e divino que foi a cruz. Consciente de que essa cruz foi como substituição e que é a única forma de Deus nos aceitar. Amém? É isso que nós temos para te oferecer. Carne e sangue. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus.